Olha, hoje eu tinha pensado em vir aqui para falar sobre o negócio que eu ia falar da Virgínia. E para os sanguinários de plantão, eu não ia falar mal dela, tá? O pessoal gosta de um sangue, gosta que a gente fale mal dos outros, né? Mas eu não ia fazer isso. No entanto, diante dos acontecimentos que estão acontecendo nas escolas, de adolescentes que levam faca para poder esfaquear fulanos, eu resolvi lembrar de uma carta que eu postei há umas semanas atrás de um jovem alemão que estava na prisão por desordem, né? Enfim. E aí ele escreve uma carta aos pais dele e escreve uma carta aos pais de todos aqueles jovens que estavam ali. E é uma carta bem forte, mas eu acho que ela revela uma série de questões que estão bastante atuais, né? Então eu vou ler só uns trechinhos da carta aqui, e aí vocês vão perceber que qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Então ele diz assim, eu mudei só uma palavra, que ele fala assim: nós lhes concedemos 2 décadas, ou seja, 20 anos, para nos fazerem fortes no amor, fortes na vontade. Mas vocês nos fizeram fortes no mal, porque foram fracos no bem. Não nos indicaram o caminho, porque vocês mesmos não o conheciam, e não quiseram procurá-los, porque são fracos. Com o seu não vacilante, com a sua falta de limites, em não conseguir me dizer não para as coisas, disseram-nos sim a fim de pouparem seus frágeis nervos. Ou seja, com medo de dizer não, vocês nos disseram sim a muitas coisas para que vocês, pais, fossem poupados dos seus frágeis nervos, tipo, para não me estressar, para eu não ficar muito, para a coisa não ficar muito complicada. Então eu acabei dizendo, falei não, mas um não assim bem, né? A isso deram o nome de amor. Então, quantos pais não deram o nome de amor para dizer sim a coisas que no fundo, eram coisas que estavam tirando deles uma carga que é deles. Ele fala, prestam um serviço não a nós, mas à sua própria comodidade. Quantos pais não fazem isso? Dizem sim às telas, dizem sim aos videogames, dizem sim aos plays dos prédios para deixarem seus filhos brincando, dizem sim a idas a festas, dizem sim a alimentações ruins, dizem sim a uma série de coisas. Na verdade, para que eles fiquem sossegados, para que eles não se estressem, para a sua própria comodidade no fim das contas. Mas, obviamente, que os pais não fazem isso assim, falando de forma tão clara, eu faço isso para a minha comodidade. Não, é isso que ele falou. O problema é que vocês são fracos no bem. Vocês não têm fibra para dizer não pode por causa disso e assumir a responsabilidade. Na hora que eu venho aqui e falo, não deixem seus filhos assistir telas. Mas até que idade? Não deixem até o máximo possível. Adolescentes, não deixem os seus filhos terem acesso ao YouTube, não deixem os seus filhos terem acesso ao Instagram, não deixem os seus filhos ficarem assistindo televisão, não deixem os seus filhos ficarem jogando videogame. Ai, mas é tão difícil. Você fala isso porque você tem ajuda. Você fala isso porque você não conhece a minha vida, o quanto a minha vida é complicada. Você tá falando isso porque você não conhece meu filho. Meu filho não é igual ao seu filho. Você tá falando isso porque o seu marido é não sei o que lá. É isso. São fracos no bem. Se você sabe que isso é um mal, ou que isso possivelmente pode causar um mal ao seu filho, seja forte no bem. Diga, não vai. Não fuja à responsabilidade em nome de uma comodidade, que é óbvio que você não vai verbalizar a comodidade sua, porque não é assim que o ser humano age. O que a gente faz? A gente justifica as nossas ações. Primeiro a gente age, depois a gente justifica. Então a gente
Nesse momento, a gente começa a pensar de acordo com aquilo que a gente começa a fazer. E não a gente faz de acordo com aquilo que a gente pensa. Entende? O nome disso é fraqueza de vontade, é isso que ele está falando. Em vez de vocês nos ensinarem a serem fortes no amor, fortes na vontade, vocês nos fizeram fortes no mal por causa disso. Porque o ser humano, ele funciona assim. Se você não tá puxando ele o tempo todo pra cima, ele tá descendo. É como uma escada rolante. Entende? A gente funciona como a gente tá numa escada rolante. Se eu ficar parado na escada rolante, imagina que eu tô numa escada rolante ao contrário. Se eu fico parada, ela me leva pra baixo. Ela me leva pras minhas más inclinações. Ela me leva pro pior que eu tenho em mim. Na educação, eu tenho que fazer o justo oposto. Manter essa criança andando. Quem vai andar é ela com as próprias pernas, mas eu tenho que estimular que ela ande. Na hora que eu sou fraca ou sou vacilante no não, isso, ou seja, dizendo sim para eu me poupar, eu tô fazendo com que essa criança aprenda a ser forte no mal, entende? Entende? Isso é muito claro. E a isso vocês dão o nome de amor. A isso vocês dão o nome de dar tudo o que eu não pude ter para os meus filhos. Por que não posso deixar ele ter acesso às tecnologias? Por que eu tenho que ficar fazendo com que ele leia livro? Por que eu tenho que ficar ensinando o certo e errado? Mas isso é muito trabalhoso? Por que eu não posso dizer que meu filho pode comer todas as porcarias do mundo? Por que eu tenho que ficar dizendo que meu filho tem que comer legume? Pelo amor de Deus, cada um tem o seu gosto, não é mesmo? Por que eu não posso dizer que um adolescente não pode assistir videogame e caçamba? Não pode! Vocês, caraca, vocês estão velhos, não é possível. Vocês têm noção da maldade que há ali dentro? É isso, um monte de criança aliciada pra fazer maldade. Os pais não têm a mínima ideia do que tá passando nesse YouTube. Não tem a mínima ideia, não é possível. Eu só consigo acreditar que eles não têm ideia, mas eu tô aqui pra te dizer. Só tem porcaria. De tudo que tá lá é muito ruim. Embora você, não é nada demais, é apenas um desenho, é apenas um... Não é apenas um desenho, um negocinho. As mensagens ruins, elas estão ali dentro. Só que você, pai e mãe, infelizmente, é mal treinado pra identificá-las. Então eu tô aqui pra te falar, não deixa assistir. Não deixa. São esses adolescentes que estão fazendo mal, então não adianta agora. Porque, nossa, que loucura, agora tem que colocar detector de metal, não sei o quê. Muito bonito, vai ficar isso assim durante esse tempo em que essa confusão tá acontecendo. Agora eu quero saber se cada um desses pais vai ter peito pra falar. Sabe qual é o problema? O problema é que essas crianças, e os meus filhos inclusive, estão nessa porcaria de internet. Sendo expostos a um monte de porcaria... E que tá fazendo esses adolescentes ficarem desse jeito. Isso é realmente muito sério. São expostos à pornografia, são expostos à violência, são expostos a pensamentos imorais e achando que tá tudo bem. E os pais estão aí, fracos no bem, entendeu? Mas é que eu tenho que trabalhar, mas é que eu tenho que não sei o que lá. Isso é o que você tá fazendo? Tirando o seu corpo fora. É isso que você tá fazendo. Você não pode ser fraco no bem. Porque senão os seus filhos vão ser fortes no mal. E aí depois você não sabe aonde foi que você errou. Porque você acha que você só tava deixando ele assistir. E não são pessoas essencialmente mais, meu Deus do céu. Outro dia eu tava na missa, eu falei, caraca, tinha uma moça assistindo missa, o filho dela tadinho no celular o tempo todo. Ele com uma chupeta na boca, ele devia ter uns 5 anos. Ou mais um pouco. Chupeta na boca com o celular na mão. Ele passava o tempo todo assim. A impressão que me dava era até que ele tinha alguma dificuldade. Mas se ele tinha mais um motivo pra ele não estar naquela porcaria daquele celular. Entende? Ou seja, ela é boazinha, ela tá procurando bem, ela tá ali na missa. Mas é isso, a gente não pode ser fraco no bem, entende? Isso é muito sério. Aí ele continua na carta. Porque vocês são fracos, compraram de nós o seu sossego. Ou seja, vai lá, vai numa festa, assiste aí uma televisão pra eu dar uma descansada, fica aí no videogame, vai sair com seus amigos, vai ficar no play, né? Vai ficar ali no condomínio, porque aí eu fico aqui mais tranquilo, né? Aí ele fala, prestam um serviço não a nós, mas à sua própria comodidade. Fracos no amor, fracos na paciência. Isso é muito forte, isso é muito forte. Mas não é todo mundo que tem paciência. Mas você tem paciência porque isso... Para de justificar a paciência das outras pessoas
Porque você não tem paciência, entendeu? Vocês, de fato, vocês não conhecem a minha vida. Vocês não têm a mínima ideia do que era a minha vida durante a 80%, 90% da minha vida maternal. Eu não tinha ajuda, eu não tinha gente que ficava do meu lado, eu não tinha mãe, eu não tinha sogra, eu não tinha nada. Eu fazia as coisas. Quando eu tô falando com vocês pra deixar sem a televisão, eu tinha que dar conta de várias crianças sem televisão e fazer comida e botar roupa pra lavar e não sei o que lá. Mas eu fazia. Eu tinha tentação de colocar? Claro que tinha! Mas eu não podia ser fraca no bem, entendeu? Tinha uma coisa que era maior do que eu, entendeu? Eu tenho uma responsabilidade muito maior. Então, se você tá faltando a paciência, vocês são fracos na paciência. Entende? Não pode, a gente não... É claro, a paciência, a gente vai lutar sempre para sermos mais pacientes, pra gente melhorar o nosso jeito. Mas isso precisa ser um crescente, a gente precisa ser mais pacientes com os nossos filhos. A gente precisa não rotular os nossos filhos, a gente precisa gastar tempo com eles, a gente precisa não empurrá-los para o precipício. Entende? A gente precisa fazer isso. Aí ele fala, vocês são fracos na esperança. Vocês são fracos na fé. É o que ele fala lá em cima. Não nos indicaram o caminho, não indicaram para as crianças porque vocês mesmos não o conheciam e não quiseram procurá-lo. Entende? Porque hoje em dia, ainda mais hoje em dia, não tem como a gente não ter informação. Vai ler, vai se formar para educar os seus filhos. Não dá para dar desculpa. Eu não sei. Mas é que a minha situação, mas é que eu também sou mãe solo, mas é que eu também tenho um problema com meu marido isso, mas é que eu também... Para de dar desculpa. Assuma a responsabilidade que você tem. Mas eu não queria ter esse filho. O problema é seu. Agora você tem. E essa é a sua responsabilidade. Não seja fraco no bem. Você entende? Isso é muito sério. Então, quando a gente tá vendo essas coisas, essas atrocidades acontecerem, desculpa dizer, mas... É óbvio que nem tudo é culpa dos pais. Isso é muito verdade. Mas a gente sabe que tem muito pai fraco no bem. Essas crianças de 13 anos, para saberem essas coisas e estarem com faca na mão e estarem com a cabeça para poder enfiar a faca em amigo, em professora, são crianças que estão sendo mal influenciadas. Você tá me entendendo? E não significa, mas é porque mora em área de poder aquisitivo pior, é por isso. Não tem nada a ver. Quantas pessoas que moram em comunidade, que têm dificuldade financeira, mas são fortes no bem, que procuram fortalecer os seus filhos na vontade e formam grandes homens e mulheres. Então para com essa palhaçada. Sério, isso me irrita num jeito que vocês não têm noção. É uma sacanagem com essas crianças, entendeu? Assim, mas é porque tem doença. Cara, assume a responsabilidade. Ainda que tenha uma criança com algum transtorno, alguma dificuldade, se tem pais presentes, a coisa muda de figura. Se tem um pai e mãe presente, vai saber o que carrega na porcaria da mochila. Entendeu? Então, assim, não é assim também, sabe? Coloca tudo culpa da doença, culpa na questão social, cultura... Não, assume a porcaria da responsabilidade. E aí ele fala uma coisa que bizarra. Nós fazemos barulho, que é o que esses meninos estão fazendo, mas é para não termos de chorar por todas aquelas coisas que vocês deixaram de nos ensinar. Isso é realmente muito forte, entende? Então, esse relativismo, que não existe bem e mal, que não existe certo e errado, vamos ver, cada um tem o seu pensamento, cada um vai decidir aí o que é. É isso, é fraqueza na fé, é fraqueza na esperança, é fraqueza na moralidade, é fraqueza em dizer o que é certo e errado com medo de uma porcaria de uma sociedade que tá querendo julgar todas as coisas. E aí fica um monte de pai e mãe frouxo, entendeu? Pensando só no próprio umbigo e querendo, em nome de uma comodidade, em nome de, vou traumatizar a criança. Fica essa porcaria e aí criando adolescente desse jeito, entendeu? Então, aí ele fala isso, olha que é tão... Sabemos ler e contar, mas vocês não nos ensinaram a enfrentar a vida, a ser homens. Sabe o que significa? Significa que os pais colocam no inglês, no jiu-jitsu, no judô, aí vai pro cinema, vai pro teatro, ganha o videogame, ganha melhor roupa, ganha melhores brinquedos e bicicletas e não sei o que lá, ganha tudo isso. Só que não sabe ser gente, entendeu?
não sabe enfrentar a vida. Sabe por quê? Porque esses pais foram ausentes. Porque esses pais não têm moralidade, eles estão preocupados consigo mesmos. Educar uma criança é uma coisa muito séria. Olha a confusão que dá com crianças abandonadas, tá? E eu não tô falando de abandono de sinal de trânsito. Eu tô falando de crianças em situações de pessoas riquíssimas que estão totalmente abandonadas. A parte afetiva das crianças é a coisa mais importante para você conseguir educá-la. Então para com isso de, mas eu tenho um tempo de qualidade. Claro que quando a gente tem que estar. Mas tu tem que estar lá. Você tem que conhecer seu filho. Você não pode delegar a outras pessoas coisas que competem a você resolver. Se você delegar, ninguém vai fazer. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Na minha casa é assim, eu tenho gente que cozinha, eu tenho gente que passa roupa, tarararará. Se eu não pego pra fazer, isso aqui vira uma zona. Eu digo, eu não vou cozinhar, mas eu preciso estar lá e avaliar se a comida tá sendo feita, como é que tá fazendo, se conseguiu fazer as compras, se não fez as compras, se tá sendo do jeito que eu, e passar a roupa, se tá tudo. É preciso orquestrar a coisa, entendeu? Então, mesmo que, mas eu preciso trabalhar, preciso não sei o quê. Você precisa trabalhar? Beleza, orquestra a coisa na hora que você não tá. E fica em cima. Não delega e deixa. Escuta o que eu vou falar. As crianças, elas precisam se sentir amadas. E o sentir amadas não é receber coisas materiais. Mesmo, mas a linguagem do amor é ganhar presente, querido. Não existe isso de linguagem do amor. Pode até ser ganhar presente, mas a sua presença é o maior presente dessa criança. Você tá me entendendo? Então, se você não tá conseguindo que o seu filho obedeça, que o seu filho te escute, que o seu filho, siga suas orientações, avalia se você tá realmente presente, se você tá realmente preocupado com ele, se você realmente não tá delegando demais. Delegando demais a babá, delegando demais a escola, delegando demais a avó, delegando demais a qualquer pessoa que seja. Eu tô falando você, mãe, porque aqui é 90% mãe. Mas os pais precisam estar presentes, afetivamente presentes. O que falta nessas crianças é amor. Isso não é forma de dizer, é presença de pai e mãe. Se uma mãe e um pai delegam essa criança pro YouTube, delega essa criança pro Instagram, meu Deus, eu fico louca quando eu vejo criança pequena dançando no Instagram. Meu Deus do céu. Assim, é um aliciamento de menor, sinceramente, me desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui, Instagram, consome a gente num nível surreal. Surreal. Se a gente não tiver temperança, se a gente não tiver virtude, isso aqui desvirtua o caminho. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Sério, não deixa. Deixa a sua criança viver dentro da realidade. Esteja com ela. Acompanha ela. Esteja junto. Vai ler com a criança. Vai entender como que ela está absorvendo o mundo. Vai passar os seus valores através dos livros, através das conversas, através da presença. Então não sejam fracos no bem, pelo amor de Deus. Se você tá sentindo, porque tudo é culpa materna. Sam, olha, se eu te falar, sabe o que acontece? Você enche a gente de culpa. Você coloca tudo a culpa na gente. Você faz isso porque você tem rede de apoio, que você tem não sei o quê. Para com isso. Eu não estaria falando, sério, eu não estaria mesmo falando pra vocês se não fosse possível. Eu sei, eu já passei por isso, caçamba. Isso é possível. Não tem nada a ver. Para de colocar desculpa aonde não tem. Você precisa sim assumir. Mas isso é muito dolorido, isso é muito difícil. É muita culpa. Paciência. Paciência. O nome disso é amadurecer. O nome disso é assumir responsabilidade. Isso é a sua responsabilidade, caramba. Se você não fizer, é isso que vai acontecer. É isso, não sejam fracos no bem, não sejam fracos na vontade, não sejam fracos em, mas eu não sei. Então vai procurar saber, caramba. Vai fazer estudar, vai saber. Então a escola vem, seu filho está com dificuldade de matemática. Vai estudar matemática, caramba. Vai estudar matemática, vai ver a matéria que ele tá dando, vai ensinar como é que faz matemática. Ele tá dando dificuldade de geografia. Caraca, vai pegar um livro de geografia, vai se meter agora na internet, tem tanta coisa. Não tem motivo pra você dizer que você não sabe, porque não tem como ajudar. Para com isso, não tem como. Vai, sabe assim, mas eu então vou colocar no psicólogo. Cara, assim, os psicólogos eles podem até ajudar, mas
não transfere pra ele algo que é sua responsabilidade. Os psicólogos podem aqui confirmar comigo. 99% dos problemas infantis não está na criança, está na forma como os pais lidam com ela. Entende? Então, diante desse caos aí, que, porque então a gente tem que reforçar a segurança, a gente tem que não sei o que lá, tudo bem, a gente pode até fazer isso tudo. Sabe o que eu quero ver? Que você tire o seu filho do celular, para que o seu filho não seja uma dessas vítimas daqui a pouco. Você tá me entendendo? Eu tô falando sério, isso é muito sério. Tira a porcaria do celular, pega o celularzinho e joga no lixinho. Entendeu? Porque o seu filhinho só tem acessozinho ao celularzinho porque vocêzinha dá o celularzinho na mãozinha dele, entendeu? Mas ele vai ficar, sei lá, coitado, os amigos todos sabem das coisas e não sei o que lá. Caramba, cara! Sério, é isso que ele tá querendo dizer com fracos no bem, meu Deus do céu? Se você sabe que faz mal pra ele, como é que você vai abrir uma exceção para que ele esteja inserido numa... Olha, desculpa, gente, é que isso me tira do sério num nível que, pelo amor de Deus, assuma a responsabilidade. Mas é que o pai, sabe? O pai não... Caraca, então se o pai não quer, assume você, entendeu? Muitas vezes os pais não querem porque eles querem chegar em casa, querem botar a sua linda perninha pra cima e aí não querem que a criança atrapalhe, não é? Pois é, então, em vez de você deixar ele deixar na televisão, você vai pegar a sua criancinha e vai ocupar a cabecinha dela fazendo alguma coisa, entendeu? Mas aí a responsabilidade vai ficar toda pra mim? Paciência. Se esse é o marido que você tem e se ele ainda não entendeu a gravidade do problema, pega pra você resolver, caramba. Entendeu? É isso. É isso. Responsabilidade que a gente vai ter que ter com as coisas, entendeu? Então, coitada de mim. Coitado do seu filho, que precisa ter alguém ali com pulso firme pra não ser fraco no bem. Pra tirar ele das situações que podem levar ele pro precipício. Então pensa isso, se você deixar a coisa parada, a coisa vai pra trás, entendeu? A fraqueza no bem, ou seja, a fraqueza em fazer com que suba a escada rolante, é o que faz puxar pro mal.